palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso de número 56. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, para o versículo de número 56. A palavra diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou. De todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Diga amém. Ore mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, aumente ainda mais a tua presença manifesta neste lugar. Tua presença é bem-vinda, Pai. O Senhor é bem-vindo. Tua presença, Senhor Jesus, é muito, muito bem-vinda. Espírito Santo de Deus, entregamos este culto completamente ao Senhor e à tua direção. Seja exaltado aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te glorificamos. Oramos muito, muito agradecido, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Quero falar um pouquinho com você sobre esse tema, confiando nas promessas. Diga comigo, vamos lá? Vamos lá? Nas promessas de Deus. Tema todo, vamos lá? Confiando nas promessas de Deus. O primeiro texto que lemos, segundo Reis, é um testemunho. Um testemunho de um homem que viveu muito tempo, pelo menos 1000 anos depois de Abraão. E ele está dando um testemunho dizendo todas as promessas que Deus fez. Desde a promessa que ele fez a Abraão, e que envolvia a sua descendência. Ele está dizendo, Deus na sua fidelidade cumpriu tudo o que prometeu. E o texto diz mais, diz, nenhuma palavra caiu por terra. Nenhuma promessa falhou. Diga amém. Nessa carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, ele disse, olha, Deus, pelo seu divino poder, Ele já te deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, ao conhecimento completo do Deus eterno que te chamou para a sua própria glória e virtude. E Ele diz, por meio das quais Ele nos tem dado suas grandíssimas e preciosas promessas. E o apóstolo diz, para que por meio delas, você seja coparticipante da natureza divina. Diga amém. Esse é um ano que nós colocamos um tema propositadamente. O tema para este ano é alinhamento e avivamento. Porque nós cremos que se o nosso coração estiver alinhado com o coração do Pai que está no céu, se a nossa mente estiver alinhada com a mente de Cristo, e se formos completamente conduzidos pelo Espírito Santo, com toda certeza, alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Diga amém. Então, meu querido, chegou o tempo não apenas de continuar lendo as promessas. A Bíblia não é um livro de história, ela é a palavra infalível de Deus.
Ela não é um livro de história, nós não temos que ficar apenas lendo os milagres e dizer, Deus fez um grande milagre. Mas chegou o tempo de ler as promessas e reivindicá-las e viver cada uma dessas promessas no dia a dia, na nossa casa, na nossa célula, no nosso ministério, no meio da igreja, no meio da cidade. Diga amém. Diga, chegou o tempo. Diga, chegou o tempo de viver na prática as grandes promessas de Deus. Mas para isso, você precisa definir o que vai conduzir a sua vida nesse ano. Como você vai viver, o que vai dirigir os seus passos nesse ano. O ano já começou, está quase acabando o primeiro mês. Mas o que vai dirigir a sua vida? A palavra de Deus, as promessas de Deus, ou seus sentimentos? Eu quero te encorajar a ter uma vida completamente conduzida pelos princípios e valores eternos da palavra de Deus. Amém? Deus, o nosso Pai que está no céu, tem grande prazer em abençoar os seus filhos, tornando realidade cada uma das suas grandes e poderosas promessas. E hoje eu quero falar sobre algumas delas com você, com o objetivo de levar você a viver na dimensão onde as promessas de Deus se cumprem, onde as promessas de Deus se tornam realidade, na dimensão de milagres, e você está no lugar certo, com as pessoas certas, para viver um tempo de milagre, um tempo de céu na terra, um tempo da manifestação sem precedente de Deus, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. Diga amém. Em primeiro lugar então, se você quer viver mesmo um ano de alinhamento, um ano onde as promessas se cumprem, primeira coisa, confie completamente nas promessas, nas bênçãos de Deus, que estão mencionadas neste livro, a Bíblia Sagrada. Aqui temos mais de 8.000 promessas para ser vivida pelo povo de Deus. Amém? Cada palavra de Deus, cada relato, cada milagre tem um sentido local, mas tem um sentido universal, ou seja, ela foi realidade para aquele momento, mas também esse mesmo princípio vale para todas as épocas, para todos os filhos de Deus de todas as gerações. Você está entendendo? Diga amém. Nós encontramos essas promessas para serem vividas aqui e agora pelo povo de Deus. Por exemplo, quando Deus chamou um homem que ainda o nome dele era Abrão, dá uma olhada, a projeção aí vai projetar Gênesis 12, de 1 a 3. Quando Deus chama Abrão, Ele faz várias promessas. Ele promete várias bênçãos. E essas bênçãos que foram prometidas a Abraão há 4.000 anos atrás, todas elas estão de pé hoje para a igreja de Jesus. Amém? Olha o que diz, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Olha, já vem, te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Esse homem viveu há 4.000 anos atrás, nós estamos aqui falando nele, por causa dessa palavra que se cumpriu sobre a vida dele. Diga amém. Por que você não diz, vai ser assim comigo? E ele diz, ser tu uma bênção. Ele está dizendo, Deus está dizendo, já que eu vou te abençoar, seja uma bênção. E aí Deus libera mais uma palavra de bênção, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus diz mais, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é bendita? A sua família é bendita? Se a sua família já encontrou a salvação em Cristo Jesus, ela é bendita. Ela está debaixo dessa palavra que foi dita a Abraão há 4.000 anos atrás. E você está andando debaixo dessa promessa, diga amém. Porque não há bênção, não há felicidade verdadeira longe de Jesus. Longe de Jesus você pode ter momentos de felicidade, mas sem Jesus você tem a bênção eterna. Diga amém.
Olha o que o texto vai dizendo, até a bênção é tão séria, que ele diz, se alguém quiser ser abençoado, vai precisar te abençoar. Mas se alguém te amaldiçoar, essa maldição vai voltar sobre a cabeça dele. Eu quero aproveitar e já dizer para você assim, tire alguns medos do seu coração. Quantos de vocês têm algum tipo de medo? Levanta a mão. Pode baixar. Que bom que você foi transparente. Que bom que você está sendo transparente. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo que Deus fez habitar em você, e habita em você, não é espírito de medo. É de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. O Espírito que habita em você, não é espírito de medo. O espírito de medo é espírito do diabo, é demônio. Ele não habita em você, você já foi liberto dele, em nome de Jesus. O Espírito Santo é um espírito de poder, diga poder. Fala bonito assim. E coloca a minha voz mais grave aí, meu irmão do som, que eu não gosto dela estridente não, tá? Diga assim, poder, amor e equilíbrio. Diga de novo, poder, amor e equilíbrio. Amém? Você é equilibrado? Você é um homem desequilibrado emocionalmente? Você é uma mulher desequilibrada? Então o Espírito Santo não está em você. Porque se ele está em você, você vai ter poder, vai ter amor, mas vai ter equilíbrio. Inclusive equilíbrio emocional. Então deixa eu te ajudar a vencer o medo. Se você tiver medo, seja ele qual for. Tá bom? Não tem problema. Mas o problema é se você vai deixar isso te dominar. E você não vai deixar em nome de Jesus. Vamos imaginar que alguém desavisado resolve te amaldiçoar, está com inveja de você e procura o maior macumbeiro de Marília fazer uma macumba lá para você. Você acha que vai pegar em você? Não vai pegar, porque você está debaixo da bênção de Abraão em Cristo Jesus. Não tem nenhum poder contra a tua vida. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se alguém te amaldiçoar, essa maldição vai vir sobre a cabeça dele. Aliás, se o macumbeiro for um pouquinho esperto, sábio ele não é. Se fosse sábio ele andava com Deus, servia a Deus e não o diabo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se ele for um pouquinho esperto e alguém pedir fazer alguma coisa contra você, ele fala, vou fazer nada, vai cair na minha cabeça. A Bíblia é clara. Porque se o diabo vier bater na sua porta, você está cheio de Jesus, quem que ele vai encontrar? Quem que ele vai encontrar? E se ele encontra Jesus, o que acontece com ele? Então, acaba com esse medo em nome de Jesus. Você já é abençoado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma pessoa muito abençoada. Fala para ele, você é abençoado. E você está sendo mais abençoado ainda. Porque você está na casa de Deus, na presença de Deus, adorando ao Deus vivo, abençoador, amoroso, poderoso, que te ama com amor eterno. Amém? E vai sair desse culto mais abençoado ainda. Amém? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para ser abençoado e para ser uma bênção durante a semana. Amém, amados? Então eu preciso que você confie na palavra. Confie na palavra. Certa feita um rei chamado Balaque pagou um falso profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Está em Números, a partir do capítulo 20, mas 3 capítulos, 4 vão falar desse falso profeta, porque antes ele tinha sido um profeta verdadeiro, mas ele se vendeu pelo lucro, e se tornou o primeiro falso profeta que a Bíblia menciona, e ele deve ter se arrependido, está queimando nos quintos dos infernos lá, para deixar alguns milhares de anos, se é que o inferno tem quinto, mas ele está lá em algum lugar. Não é que eu sei que ele está no inferno, porque Apocalipse fala, ele foi um falso profeta, que ele se perdeu. Agora presta atenção nisso. Esse rei paga um profeta para amaldiçoar o povo de Deus.
E ele vai lá, ele arma 7 altares, mata 7 novilhos. E quando ele vai para amaldiçoar, ele diz: não posso, em volta daquele arraial tem uma nuvem de glória, tem uma proteção espiritual, tem um acampamento dos anjos, lá não cabe encantamento contra os filhos de Deus. Aleluia! É que a mensagem, eu não vou chegar lá, mas um dos pontos dessa mensagem é que você precisa crer no cuidado da proteção de Deus com a tua vida. Amém? Proteção de Deus, cuidado de Deus. A bênção da proteção é uma realidade. Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Vira para o seu vizinho e fala assim para ele: você jamais andará sozinho. Se você é um filho de Deus, diga, fala bonito, rapaz, você é um profeta aí, uma profetisa. Diga, se você é um filho de Deus, onde você estiver, Deus vai mandar um WhatsApp para você. Não, eu falei de propósito, porque tem alguns mandando WhatsApp aqui, e não é hora de mandar WhatsApp. Não é hora disso. Não, onde você estiver, Deus não vai mandar um WhatsApp. Onde você estiver, vai ter lá um anjo poderoso, vai ter a presença do Espírito Santo, Jesus estará com você, o poder do Altíssimo te envolverá. Então, continua aquela frase, diz assim: se você é um filho de Deus, você nunca estará sozinho. Diga assim: abra os seus olhos, porque há um anjo poderoso ao seu lado. E fale: o Espírito Santo está sobre você, está com você e habita em você. Então, onde você estiver, tenha presença, no mínimo, de mais 4. Diga: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e um anjo poderoso. Aleluia! Aleluia! Então, quando você pegar aquele avião e começar a tremer, não vai cair não, meu querido. O Espírito Santo está lá com você. Pode parar com esse medo de voar. Você vai dormir, está com medo do escuro, que o demônio vai fazer cosquinha no solado do pé. Não vai fazer não. Meu querido, o anjo do Senhor está lá cuidando de você. O Espírito Santo está lá. Amém? Quando você for dormir, entrega o sono ao Espírito Santo. Você nem vai ter nem sonho pesado. Você vai ter sonho bom. E pode ter até a revelação do Senhor. Amém? Então você é um abençoado. Se alguém quiser ser abençoado nessa cidade, tem que te abençoar. É verdade. Não tem maldição sobre a sua cabeça. Tem bênção. Ah, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Eles fizeram. Mas agora você pertence à família de Deus. Você nasceu de novo. Você pertence a uma nova raça, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos querem nessa palavra de todo o coração? Então você está debaixo da bênção, e a Bíblia explica a própria Bíblia. Diga: a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a primeira lei da hermenêutica. Se você falar: pastor, o que é hermenêutica? Come com o quê? Não é comida. É uma matéria que a gente estuda no seminário. A primeira lei da hermenêutica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Você não precisa interpretar a Bíblia. Então, olhando para esse texto de Gênesis 12, de 1 a 3, vamos ver um pouquinho de hermenêutica sobre ele aqui, sem olhar a raiz do texto, apenas pela Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Vamos ver se o que eu falei tem sentido. Gálatas 3, verso 14. E o texto vai dizer assim para a gente: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Mas através de quem? Através de Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes.
De sorte que não pode haver judeu nem grego, ou seja, não tem diferenciação de raça. E na época que Paulo está escrevendo, tinha muito escravo. Ele diz, tanto faz, se você é escravo ou é um livre. E aí ele tem mais, se você está em Cristo, não tem diferenciação, mas eu sou homem, ela é mulher. Ele diz, não tem diferença se é homem ou se é mulher. Se você está em Cristo, você está debaixo da bênção. Não, você não entendeu, não é possível. Se você está em Cristo, está debaixo da bênção. E aí ele vai além, ele diz, porque todos vós que sois, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E olha o verso 29, presta bem atenção, e leia bem alto comigo. Todo mundo, 1, 2, 3, vamos lá? E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, e herdeiros da mesma promessa. Não, acho que você não entendeu, foi nada. Abraão, que não tinha Bíblia, não tinha um pastor para pregar, entendeu muito mais que você. Então deixa o Espírito Santo abrir seu coração. Vou repetir para você. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? A promessa que foi dita em Gênesis 12, de 1 a 3, abençoarei, eu vou te abençoar, você vai prosperar, eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Interessante que quando ele disse essa palavra a Abraão, ele falou até do Espírito Santo, que para que a gente recebesse o Espírito, por meio de Jesus Cristo. Depois você lê Gálatas 3, capítulo todo. A palavra de Deus é verdadeira e totalmente confiável. Sabe qual é o problema dessa geração? É que não lê Bíblia, e por isso não vive as promessas. Você vai precisar conhecer bem a Bíblia e conhecer bem o Deus da Bíblia. Diga comigo, conhecer bem a Bíblia. E conhecer bem. Diga de novo, conhecer bem a Bíblia. E conhecer melhor ainda o Deus da Bíblia. Porque está cheio de gente que conhece a Bíblia, que frequentou a escola bíblica há muitos anos, e aprendeu lá 20, 30 anos numa escola bíblica. Aprendeu Bíblia. Mas uma coisa é conhecer Bíblia, uma coisa é cultura cristã, até evangélica. Outra coisa é experiência com Deus. Ei, olha para mim, Jó já era um homem de Deus. Jó era um homem reto, era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E ele está andando assim há muitos anos, mas quando ele passa pela prova, no final da prova ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Meu querido, uma coisa é um conhecimento teológico, conhecimento bíblico, outra coisa é a vida em Deus. Diga amém. Se você não está entendendo, eu não vou desenhar para você, mas eu vou te falar uma coisa muito séria sobre apenas conhecer a letra. Os fariseus dos dias de Jesus conheciam de cor a lei de cor e o Velho Testamento de cor. E se você for a Israel hoje, aliás, você pode ir no final do ano conosco. Se você for a Israel, você vai ver homens zelosos, homens que estão lá, homens que passam o dia todo lá no muro da lamentação fazendo isso, orando. Homens que enrolam a lei no braço. Homens que colocam na cabeça, na testa, enrolam na sua cabeça. Homens que se vestem e colocam nas bases das suas vestes as promessas. Mas sem revelação de Jesus Cristo. Por causa disso ainda estão mortos espiritualmente. Os fariseus do dia de Jesus, em nome do conhecimento, mataram Jesus, o Deus da Bíblia, que se encarnou e viveu entre nós. Então só o conhecimento sem a revelação do Espírito, isso é morte, isso é mortal. Mas por isso que aqui na igreja, e esse ano mais do que nunca, nós vamos enfatizar a necessidade de uma vida governada, dirigida e movida pelo Espírito Santo. Nós não queremos aqui culto humanista. Nós não queremos culto onde o homem é o centro.
Nós não queremos uma organização onde nós podemos controlar as coisas. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. E nós queremos sim o Espírito Santo no controle de todas as áreas dessa igreja. Ah, mas esse pastor já fala muito no Espírito Santo, vai falar mais ainda. E vou falar até que você seja movido pelo Espírito Santo. Até que você seja tão cheio que você esteja transbordando. Até que você seja tão cheio que onde você passar, a presença dele vai atingindo as pessoas à tua volta. Quantos querem isso? Onde você chegar, a presença dele chegou. Espírito de vida. Espírito de vida. Por isso que a letra sem o Espírito traz morte. Você tem que conhecer bem a Bíblia. Então diga de novo, conhecer bem a Bíblia. Como é que você vai conhecer as promessas sem ler? Tem mais de 4.000 promessas para a gente ver aqui agora, mas você não conhece, sabe por quê? Você não lê. Então, diga assim, conhecer bem a Bíblia. Diga de novo, conhecer bem a Bíblia. Agora, diga, conhecer melhor ainda o Deus da Bíblia. Amém? Se apaixonar por Jesus. Porque se você estiver apaixonado por Jesus, você vai ter compaixão dos perdidos. Amém, amados? Mas eu quero também que Deus esse ano te dê uma revelação do inferno. É sério, uma revelação do inferno. Porque enquanto talvez você não tiver uma revelação do inferno, você vai brincar e achar que ele não existe. E talvez você não vai se importar tanto com parte da tua família que ainda está perdida. Mas se você tiver uma revelação do inferno, você vai ter urgência pela salvação da tua família e dos perdidos. Diga amém. Então, você tem que ser corajoso para dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos, me dá uma revelação do céu, mas me dá também uma revelação dos perdidos. Diga amém. A palavra de Deus é infalível, é imutável, é eterna. E as suas promessas se cumprem no detalhe da vírgula. Mateus 5, 17, 18, Jesus disse, eu não vim quebrar a lei, eu não vim destruir as profecias, e nem a lei. Ele diz, eu vim para cumprir. E ele diz, até que o céu e a terra passem, nem um i, isso foi escrito no grego, nem um iota, nem um tio, vai cair, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra, diga amém. Levante sua Bíblia e diga assim, a palavra de Deus. Levante bem alto, diga a palavra de Deus. Diga, essa é a minha Bíblia. A palavra de Deus. Diga, santa, infalível, imutável, eterna. Diga, cada promessa descrita nesse livro se cumpre no detalhe da vírgula. Diga amém. Faz um compromisso aí com Deus, convida alguém para ser testemunha. Eu vou te dar 30 segundos para fazer um compromisso. Você vai dizer para alguém, olha, eu quero que você me ajude para que eu possa ler a Bíblia toda esse ano. Você que ouviu a promessa, fala assim, eu posso cobrar de você no próximo domingo? Na agenda tem um plano de leitura da Bíblia. Você pode ler 2 capítulos. Olha para mim. Olha para mim. Pela nossa agenda, que está ali fora, você pode pegar. Tem um plano de leitura diário da Bíblia. Cada página tem um plano. Você vai abrir hoje, por exemplo, hoje é 21 de janeiro. Você vai abrir lá, tem um texto do dia 21. Se você perdeu, você tem que ler o atrasado. E você, pela agenda, você vai ler 2 capítulos do Velho Testamento, 1 capítulo de Salmos ou Provérbios, você vai ler 2 capítulos do Novo Testamento. Ou seja, quando chegar no final do ano, se você seguir a agenda direitinho, você vai ter lido o Velho Testamento uma vez, o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e Provérbios 2 vezes. Mas você tem que seguir, tem que ser disciplinado. Se você separar 15 a 20 minutos por dia, você fará isso. Diga amém. Amém? Nenhum homem de Deus devia passar por um tempo na igreja sem ler a Bíblia toda.
Amém? Eu lembro que em setembro de 2010 eu passei por uma provação muito grande. Aliás, eu já passei por muitas delas, são tantas. Mas uma delas foi em 2010. Eu estava numa viagem no Nordeste, lá onde estão nossos irmãos. Nós estamos com 21 irmãos lá. Hoje eles estão em Afogados da Engazeira, amanhã eles irão para Itaíba. Pastor Dino está lá com 21 irmãos, estão fazendo missões lá, está sendo muito bom. Mas eu estava lá. E fiquei 10 dias lá, com o pastor Gilberto e a Cristina. Era o primeiro ano deles lá. Nós estávamos começando a igreja. A igreja era bem pequena ainda. E eu passei mal. E eu cheguei aqui e resolvi procurar um médico. E quando fui, tinha acontecido uma diabetes que estava muito alta. E eu não sabia, ninguém na família tinha. Mas naquele dia em jejum deu 479, para você ter ideia. E aí eu comecei a passar por uma prova muito grande aqui em 2010. Naquela semana eu vim para o Tadel. E eu estava aqui com a Rosângela. De repente eu comecei a olhar para as pessoas, a orelha assim dava no mínimo um palmo, assim, sabe aquelas orelhas de ET bem grandona? E o cabelo que eu olhava, todo mundo era Black Power, aquele negócio assim enorme. E eu lembro que eu falei assim, nossa, Rosângela, a fulana de tal está com o cabelo assim. Aí a Rosângela ficou preocupada, ela falou, a coisa está feia mesmo. Mas nos dias que se seguiram, eu não lia nem ao dó. 45 dias. E eu preguei 4 domingos aqui sem ler a Bíblia. Na época a igreja tinha o culto das 18 horas, era só um culto na época. E eu chegava para o meu filho e falava, filho, leia a Bíblia para mim. Ele lia, o Davi. Falava, leia de novo, ele lia de novo. É nesse texto aí que eu vou pregar. Lê de novo, filho, mas de novo, filho. E comecei, graças a Deus, um pouquinho de Bíblia, pouca coisa, mas sei um pouco de Bíblia. Eu preguei 4 domingos seguidos, sem enxergar desse púlpito. Sem esboçar nada, mas eu tinha a Bíblia aqui. Aliás, eu tenho aqui. Eu já decorei livros inteiros. Então posso falar para você ler a Bíblia. Porque eu tinha ela aqui, eu podia pregar sem ler. E preguei normal. Eu não estou falando isso, mas se naqueles dias eu não soubesse de Bíblia, como é que eu ia fazer? Quando Jesus está na hora da sua tentação, Jesus não usou argumentos celestiais que ele podia ter usado. Com certeza podia ter dado ordens. Mas quando o diabo vai tentar Jesus, por exemplo, na primeira tentação, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para ele e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus falou, porque a Bíblia estava na sua mente. Segunda tentação, Jesus diz, está escrito. Não tentarás, ao Senhor teu Deus adorarás. Aliás, não tentarás o Senhor teu Deus, é a segunda coisa que Jesus cita. A terceira tentação, Jesus diz, está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus venceu dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo deixou. Na hora da tentação, meu querido, não adianta você pensar em música, em alguma coisa. Na hora da tentação, na hora da prova, o que vale é o que você sabe de Bíblia. É o que você conhece da palavra. Esses textos que Jesus usou, tinha sido dito por Moisés ao povo no deserto. Numa hora que estavam precisando de comida, Moisés disse, Moisés no final da sua vida, lá no finalzinho ele está dando um relatório, ele diz, Deus humilhou vocês, e Deus permitiu que vocês passassem algumas dificuldades, para que vocês aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou os textos que Moisés tinha dito ao povo no deserto. E hoje talvez você pega a Bíblia e fala, eu não preciso disso. Meu querido, você não vai resolver com mensagenzinha de WhatsApp.
mas você vai resolver se você conhecer a palavra de Deus. Então diga de novo, conhecer bem a Bíblia. E conhecer melhor ainda o Deus da Bíblia. Diga de novo, essa é a minha Bíblia. Diga, ao ler essa palavra, ela se torna vida. Vida na minha vida. Diga, ela é viva e eficaz. Diga, ela é poderosa para penetrar até a divisão. Diga, divisão da minha alma e do meu espírito. Diga, ela é apta para discernir meus pensamentos, minhas motivações, minhas intenções. Diga amém. Aleluia. Eu quero correr um pouquinho e ir um pouco para frente, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou falando de bênção. Se você é um discípulo fiel, se você é obediente ao Senhor, se você anda na palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, tem não só bênçãos espirituais, mas tem bênçãos também de prosperidade sobre a sua vida. Tem gente que fica com medo quando fala nisso. Ah, não, mas a gente não prega isso, está pregando prosperidade. Não, estou pregando a Bíblia. A não ser que você rasgue. Amém? Então vou dizer de novo, olha para mim, não baixa a cabeça não. Se você é um discípulo fiel, se você é obediente a Jesus, se você anda na palavra e pratica a palavra, Deus também tem bênção de prosperidade sobre a sua vida. Em todas as áreas. Onde você colocar a mão vai ter bênção. Quer ver? Coloca aí, meu irmão, vamos lá. Quem está aí? É minha irmã. Deus abençoe você, filha. Coloca Deuteronômio 28. Pode colocar na outra versão mesmo da NVI, não tem problema. Pode colocar na NVI. Olha para frente. Olha o que está escrito. Eu vou apenas ler. E você vai concordar. E você vai vibrar com a palavra de Deus. Você não veio aqui assistir nada. Você veio prestar um culto junto comigo. E eu estou pregando. E você está prestando, me ajudando a pregar. Quando eu peço para você se manifestar, eu quero que você me ajude a pregar. Amém, amados? Nós somos um corpo. E eu ministro, você concorda com a ministração. Amém? E você me ajuda a ministrar. Então, olha lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Verso 2, tem que ser bem rápido. Todas essas bênçãos, diga bênçãos. Diga bênçãos. Virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, ou seja, a bênção é condicional à obediência. Verso 3, vocês serão abençoados aonde? Você está onde? Você está onde? Que cidade? Vocês serão abençoados na cidade de Marília, serão abençoados no campo, serão abençoados, os filhos do seu ventre serão o quê? E como também as colheitas serão abençoadas. E aí ele fala até dos bezerros, você não é, aqui tem pouco criador de boi, né? Mas vai ter bastante aí. Até os bezerros, cordeiros, seus rebanhos, verso 5. A sua cesta e a sua amassadeira, até o pão caseiro que você vai ser abençoado. Até aquele pão de queijo que você pode fazer, convidar a gente a tomar café da tarde, é abençoado. Daí, vocês serão abençoados em algumas coisas. Ser abençoado como? Leia a Bíblia, meu irmão. Vocês serão abençoados, deixa o verso 6 ainda. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Ah, pastor, deixa aí. Aqui a minha célula é um problema. O problema é você que está declarando problema. A sua célula é uma bênção. Seu líder é uma bênção. Seu discipulador é uma bênção. E tem mais. Talvez ele é aquele seu professor de humildade para você. De mansidão. De domínio próprio. Eu tenho um pastor, meu discipulador. Quando ele foi assumir a igreja, pouco tempo depois, ele disse que Deus levantou um professor. Pensa num professor, Mecenas. Pastor Mecenas faz assim, está ali. Pensa num professor. E esse professor ficava na porta da igreja. Ele visitou todos os membros da igreja. A igreja tinha 28 membros, não era difícil.
Ele precisou todos os membros para não irem mais na igreja. Mas os membros insistiram em ir, estavam gostando do pastor. Aliás, nessa época já tinha passado de 30, lá em Curitiba. E aí, como ele não teve sucesso, ele ficava na porta da igreja. Quando o pastor ia passar, ele falava um monte de palavrão para o pastor. E aí ele ficava gritando, não ouça esse pastor. Ele é isso, não era nada, era só mentira e acusação. Ele fez isso um dia, uma semana, não. Ele fez isso 12 anos. Mas com 12 anos ele estava morrendo de câncer. Eu conheço a viúva dele, uma santa mulher de Deus. Ela permaneceu enquanto o marido falava todas essas coisas. E quando ele estava morrendo de câncer, Deus disse ao meu discipulador, vai lá e ora por ele. O meu discipulador foi lá e disse, eu estou aqui. Eu quero dizer que você está mais do que perdoado. E eu estou aqui para que você possa partir com Jesus, não partir sem Jesus. Você já perdeu sua vida aqui na terra, vivendo amargura, criticando a igreja, mas agora não perca a sua alma. E na última hora ele diz, o meu pastor, que ele se entregou a Jesus. Às vezes você está reclamando do seu discipulador, ele é o seu professor de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Levanta sua mão e diga assim, eu não tenho. Fala bonito, eu não tenho. O discipulador que eu mereço. Mas eu tenho o discipulador que eu preciso. Isso é demais, meu querido. Eu quero te dizer uma coisa, você nem tem o pastor que você merece, mas você tem um pastor que você precisa. Porque nós nunca vamos massagear o teu ego, e nós nunca iremos negociar com a mentira, com a carne. Nós nunca vamos negociar esse livro. Quer ser membro dessa igreja? Tem que andar na verdade. Tem que andar na palavra. Nós não negociamos. Diga amém. Então olha para o seu discipulador como um belo professor e abençoa a vida dele, porque ele está abençoando a sua vida. Verso 7. Olha como é que é isso, olha para mim. E olha para a palavra. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de ti, diante de vocês, os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Verso 8. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Olha para as suas mãos, diga assim, tudo que minhas mãos fizerem. Você não está convencendo nem você mesmo. Levanta sua mão e diga, tudo que minhas mãos fizerem será abençoado. É o que está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Tudo que as suas mãos fizerem, se são abençoados em tudo que fizeram, o Senhor Deus os abençoará. Continua, verso 9. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu os juramentos, se obedecerem aos seus mandamentos, o seu Deus, se andarem nos caminhos dele. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Verso 11. O Senhor lhes concederá grande, o quê? O Senhor concederá o quê? Ei, nós não somos franciscanos não, tá? Nós somos bíblicos. Você entende isso? É porque tem uma linha aí de franciscano que prega a pobreza. Nós não estamos pegando riqueza e nem pobreza, nós estamos pregando a Bíblia. O Senhor concederá que vocês tenham o quê? Vamos ler de novo para ver se você entende. O Senhor lhes concederá em todas as áreas. Frutos do ventre, nas crias do seu gado, ou seja, a economia da época, ele está dizendo, nas colheitas, em tudo. Verso 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva na terra. A gente vive num país tropical que chove muito, mas lá no meio do deserto, a chuva não é tão assim. Deus diz, vou abençoar.
Jesus disse que Deus vai levantar o seu sol sobre maus e bons, e a sua chuva vir sobre maus e bons. Se chovesse só na lavoura do justo, você estaria passando fome. Você acha que a maioria dos plantios do nosso país é de gente justa? Mas quem que deu a terra? Quem deu a terra? Quem faz a terra produzir? Quem me envia a chuva? Quem dá água para a irrigação? Não tem nada nessa terra que você toque, que não tenha primeiro a bênção de Deus. Mas Ele envia chuva sobre a lavoura dos maus e dos bons. É por isso que a gente tem a mesa farta nesse país tão maravilhoso. Os problemas desse país são outros, não é a falta da bênção de Deus. Vocês se emprestarão, mas vocês não vão tomar emprestado. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quem está no cartão de crédito. Quem está endividado. Depois você vai falar assim, Deus me deixou endividar. Não, você administrou mal. Porque Ele te dá sabedoria para você administrar. Diga amém. Vamos andar mais um pouquinho. Verso 13. O Senhor fará de você o quê? Diga assim, cabeça. Aqui aí na NVI tem cabeça da nação, mas não é bem isso. O Senhor fará de vocês o quê? Posso fazer uma pergunta? Olha para mim. A sua vida diária demonstra que você é cabeça e não é cauda? Um dia desse eu estava pregando aqui e eu citei esse texto. Eu falei, você sabe o que pega na cauda? Não respondi, eu também não vou responder. Mas na cauda pega algumas coisas bem feias e às vezes fedida. Deus não quer que você seja cauda, Ele quer que você seja cabeça. Ele quer que você seja luz. Luz, você é luz deste mundo. Você foi salvo para ser luz, não trevas. Você é sal dessa terra. Você é que dá o sabor. Você é cabeça e você não é cauda. Deus disse, eu vou fazer de vocês cabeça. Agora, para ser cabeça, olha para mim. Tem que ser o melhor aluno da faculdade. Tem que ser o melhor profissional da sua área. Tem que estudar, tem que pagar o preço, tem que ralar. Aquele que vier a mão fazer, tem que fazer. Porque você está fazendo para Deus e fazer da melhor forma possível. Para ser cabeça, você tem que se dedicar. Tem que sair da zona de conforto, tem que descruzar o braço. Amém? Vira para o seu vizinho, dá um cutucão nele, acorda ele ou ela. Se for mulher, vai com calma. Fala assim, Deus te chamou e te levantou para ser cabeça. E não é cabeça dura não. Diga, para ser líder na sua casa, na sociedade. Diga, você é um cabeça. Amém? Fala para ele, você não é cauda. Ele disse, ele falará de vocês cabeça e não cauda, se vocês obedecerem. Sabe, isso é fruto de bênção. Diga, isso é fruto de bênção. Você precisa crer na bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção, você já foi reconciliado, você já foi perdoado. Não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, você é um homem salvo, você é uma mulher salva, você é um jovem salvo. Você está garantido eternamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não corre nenhum risco de se perder, a não ser que você tome o caminho e você venha apostatar da fé. Mas isso aí é escolha. Se você está tendo uma colheita por uma escolha errada, peça perdão e acerte o passo daqui para frente. Diga amém. Diga amém. Diga eu declaro. Levante sua mão, diga eu declaro. Este é um ano de bênção, de milagres, de prosperidade. Diga, eu vou prosperar espiritualmente, fisicamente, sim, fisicamente, financeiramente, em todas as áreas da minha vida. Diga, eu vou prosperar. Diga, porque eu sou fiel. Se você mentiu aí, é problema seu. Aí você não vai prosperar não. Porque a prosperidade é para os fiéis, para os obedientes. Diga amém. Amém? Porque você já é abençoado. E por causa da bênção você vai prosperar. A bênção de Abraão está sobre a sua vida. Diga amém.
Diga, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Por causa do sacrifício de Jesus. Diga, eu fui liberta. Diga, eu fui liberta. Diga, eu sou abençoada. Levanta sua mão e diga, eu sou muito abençoada. Diga, eu estou debaixo de uma palavra. Diga, eu estou debaixo de uma palavra. De frutificação, crescimento e multiplicação. Diga, a minha célula esse ano vai crescer exponencialmente. Vai se multiplicar. Diga, pela fé, eu já sou. Se você é mulher, diga mãe. Se é pai, diga, se é homem, diga pai. Diga, pela fé, eu já sou pai de multidões. Pai de multidões. Diga, eu estou debaixo de uma palavra de crescimento, de multiplicação. Diga, eu estou debaixo da bênção. Diga amém. Diga, isso é só o começo. Diga, o melhor está para acontecer. Olha o que diz Isaías 60, verso 22. Isaías 60, 22. Deus te abençoa, meu querido, mas você vai ter que conquistar. Não vai cair pronto, você vai ter que correr atrás. Diga amém. Para ser pai de multidões, você vai ter que evangelizar, discipular e cuidar bem daquelas pessoas que Deus vai te confiar. Diga amém. Isaías 60, 22 diz assim para a gente: o menor de vocês será 1000. Acho que só 2 pessoas receberam. Você está num ambiente profético, você ouve um negócio desse e você só ouve um amém. Posso te dar uma segunda chance? Não, aí não, nem amém não vale aí. Posso te dar uma segunda chance? O texto está dizendo o mais pequeno nessa versão, mas é o menor de vocês será 1000. Meu querido, se você está num ambiente profético, você tem que tomar posse de cada palavra, de cada vírgula da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a incredulidade é o maior impedimento para você ser abençoado. Quem está te impedindo de ser abençoado não é nada do mundo espiritual, nenhum demônio pode te impedir de ser abençoado. Porque eles não têm mais poder sobre a sua vida, você já está em Cristo Jesus. Nenhum homem pode impedir de você de ser abençoado. A única pessoa que pode impedir você de ser abençoado é a sua própria incredulidade. Porque você vem num culto como esse e você está aqui talvez mais só de corpo presente, mas está pensando em outras coisas, não está recebendo a palavra bate e volta, não está entrando. Você ouve dos milagres, mas parece que no seu psicológico, você diz, não é para mim, e é para você sim, em nome de Jesus. Seja liberto da incredulidade. Um líder incrédulo leva os liderados dele a andar em círculo e a morrer no deserto. Em Números capítulo 12, capítulo 13, Deus disse a Moisés, manda 12 líderes da nação a espiar a terra prometida, e eles foram e ficaram 40 dias. No final dos 40 dias, trouxeram um cacho de uva enorme, carregado por 2 homens, enorme, um negócio enorme. E eles falaram, olha, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas quando você anda por fé, não tem mas. Não tem porém, todavia, contudo. A terra é boa e é nossa. Mas eles disseram, mas lá tem gigante. As cidades são fortificadas, tem muralhas. Olha, e eles começam a difamar a terra. E sabe o que acontece? 10 líderes, 10 príncipes influenciaram toda uma geração. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram no deserto nos próximos 40 anos, porque acreditaram naquele relatório fraudulento. Eu não quero nenhum líder dessa igreja sendo negativo, pessimista, depressivo, para baixo. Não, eu quero os líderes andando na palavra, pela fé, na palavra, e não é com a sua fé, é com a fé de Deus. Que não depende do que você sente, depende de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus.
10 homens foram responsáveis pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. Porque se você continuar lendo o capítulo 14, você vai ver até o verso 30, Deus diz, olha, nenhum desses de 20 anos para cima, que viu a minha glória, que me tentaram já umas 10 vezes, Deus diz, nenhum deles entrará na terra prometida. E Deus diz apenas com 2 exceções, Josué e Calebe. Mas essa é uma igreja de Josués e Calebes. Eles perseveraram. E Deus diz, eles vão entrar. Diga amém. Eu quero concluir dizendo algumas coisas a você. Eu preguei apenas o primeiro ponto agora à noite, eu preciso concluir, até por causa do horário, porque eu quero ter um tempo de oração também com você, mas você precisa também confiar na provisão divina. Diga, Deus é o meu provedor. Um dos nomes compostos de Deus que aparece no hebraico é Jeová Jireh. E Jeová Jireh significa o Deus que vê, o Deus que provê, Deus é o meu provedor. Esse nome aparece ali quando Abraão vai caminhando com Isaac. Isaac está com a lenha nos ombros e ele está vendo o seu pai carregando o fogo e o cutelo. Ele diz, nós temos a lenha, temos o fogo, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz, Jeová Jireh. Cada vez que Isaac pergunta, a resposta de Abraão é Jeová Jireh, Deus proverá. E quando chegou na hora do holocausto, a Bíblia diz que Abraão armou o altar, colocou Isaac. E quando ele ia imolar o seu filho, o anjo bradou, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você obedeceu. E Abraão olha para trás dele e tem um carneiro preso pelo chifre de uma bucha. Abraão prega, Jeová Jireh. Diga Jeová Jireh. Diga, Deus é o meu provedor. Levanta sua mão e diga, em Deus. Diga, em Deus. É que eu tenho a respiração, a vida e todas as coisas. Diga, pelo meu Deus, que eu me levanto pela manhã. Diga que eu trabalho durante o dia. E é por Ele que eu vou dormir à noite. Diga, a minha vida está em Deus. Amém? Eu preciso que diga assim, Deus é o meu Pai e o meu provedor. Amém? Durante 40 anos, esses 3 milhões de pessoas saíram do Egito, embora andando muitas vezes em desobediência. Eu estava meditando nesse texto hoje, e mais uma vez me veio uma coisa muito séria no meu coração. Porque nesses 40 anos que eles estiveram no deserto, a nova geração, enquanto a geração de 20 anos para cima ia morrendo, a nova geração ia crescendo, ia amadurecendo. Mas nesses 40 anos, todos os dias, Deus estava com a nuvem de glória sobre eles. Todas as noites, essa nuvem virava uma grande coluna de fogo. Mas não era só isso. Todas as manhãs, antes do sol nascer, o maná caía na porção certa. Eles viviam literal, Pai nosso que está no céu, o pão nosso nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, todos os dias. Diga assim, antes do sol nascer. Viu o seu vizinho e fala assim, antes de você se levantar amanhã. Deus já proveu a sua necessidade. Durante 40 anos, antes do sol nascer, o maná caía na porção certa para cada criança, para cada homem, para cada mulher, para cada rapaz, cada moça. E na sexta-feira caía em porção dobrada, porque no sábado ele não caía. Durante 40 anos eles beberam de uma rocha que os seguia. Aí que é a parte mais séria que eu vejo. É você beber de Cristo sem ter relacionamento com Cristo. É você estar na igreja sem ter relacionamento. Coloca 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, verso 4. 1 Coríntios 10 é bem interessante, o sermão já está esboçado ali. Se você quer pregar um grande sermão sobre os 5 pecados que impediram Israel de entrar na terra prometida, estão ali. Os 5 pecados estão enumerados a partir do verso 6. Os 5 pecados. Eu não vou falar sobre eles hoje, é um outro assunto. Mas eu quero enumerar uma coisa. Porque o texto vai dizer no verso 3 que eles foram batizados na nuvem e no mar. Mas no verso 4,
Vai dizer que todos eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Na verdade, aí o termo, tem uma outra versão que a RA diz rocha, e Cristo é a rocha. Veja bem, Jesus é o pão da vida, eles se alimentaram de Jesus, eles beberam de Jesus, e eles não tiveram relacionamento com Jesus. É você estar na igreja de corpo presente, se tornar um cristão religioso, mas não ter vida nele, não ser um com ele. Isso tem que causar temor no meu e no seu coração. Por isso que quando você vier para cá, meu querido, você tem que ter uma preocupação nesse culto de adoração. É se a tua adoração vai atrair a presença manifesta do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, a tua adoração hoje está atraindo a presença do Espírito Santo? Ou você já olhou no relógio umas 3 vezes assim, que hora que esse pregador vai parar? Mas Deus deu o Espírito Santo a eles. Depois você lê em casa, Neemias 9, 19 a 21. Neemias 9, 19 a 21 fala de todos esses cuidados e fala que Deus deu o Espírito Santo para os ensinar. E o texto vai mais, Neemias 9 vai dizer que Deus cuidou da roupa, que Deus cuidou do calçado. O calçado não envelhecia no pé. A única coisa assim que essa nossa geração não ia entender é que essa geração, agora é uma brincadeira, tá? A única coisa é que essa geração não podia viver a moda do momento, porque durante 40 anos a roupa não envelhecia. Durante 40 anos o calçado não envelheceu. Mas tem uma coisa, durante 40 anos caminhando, o pé não inchou. Os pés não incharam, está aí o texto. Pode colocar de 19 a 21. Eu quero dizer uma última coisa a você. Creia na bênção de saúde para a sua vida. Não, você não entendeu. Creia na bênção da saúde divina sobre a sua vida. Deus cuidou até dos pés desse pessoal. Quem morreu no deserto, morreu por causa do pecado da incredulidade. Morreu porque morderam a isca da incredulidade. Se você, meu irmão, está vivendo no deserto, está morrendo no deserto, reveja a sua fé. Talvez você mordeu a isca da incredulidade. Talvez o diabo jogou aquela isca e não, a bênção é só para o outro, Deus não te abençoa. E você mordeu. Hoje eu quero te convidar a vomitar essa isca do diabo, porque Deus não tem filhos prediletos. Do jeito que Ele abençoou aquele povo, Ele te abençoou muito mais. Aquele povo estava debaixo de promessas inferiores às que estão sobre a sua vida. Hebreus 8,6 vai dizer para a gente. Hebreus 8,6 diz 3 coisas para a gente. Hebreus 8,6 diz para a gente que nós estamos debaixo das promessas que são superiores a todas as outras. Que nós estamos debaixo do ministério de Jesus, que é superior a todos os outros ministérios que já existiram. E que nós estamos debaixo da aliança que é superior a todas as outras que já existiram. Diga comigo, promessas superiores, ministério superior. Diga aliança superior. Diga de novo, promessas superiores, ministério superior, aliança superior. Ou seja, eles não estavam nem debaixo da graça e Deus cuidou assim. O que Deus fará por você hoje? A palavra de Jesus é: não fique ansioso com a sua vida. Você vai comer, vai beber, como é que vai ser amanhã? Está em Mateus 6, de 25 em diante, ele diz: não fique ansioso. E o texto vai dizer que Deus cuida das aves, dos lírios. Mas o texto termina com a receita: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no verso 33, diga amém. Eu quero concluir falando a história sobre o ministério, a vida. O pessoal do louvor já pode vir, tá? Eu quero concluir falando sobre a vida, sobre o ministério de um homem chamado George Miller, ou George Müller. Ele era um alemão. Ele foi um hébreo até os 20 e poucos anos. Ele se converteu com 20 e poucos anos de idade.
Depois ele foi para uma escola teológica. Ele se formou e resolveu ir para Bristol, Inglaterra. Hoje faz parte da grande Londres, bem próximo a Londres. E ele resolveu começar um orfanato para as crianças abandonadas, para as crianças órfãs. Tem muitos livros escritos sobre George Miller, mas eu quero encorajar, talvez você leia um que você vai encontrar talvez aí no e-book, porque não vai encontrar na livraria. O título desse livro é 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas. Porque quando ele morreu, os biógrafos foram ver, ele tinha mais de 50.000 orações respondidas. Ele escrevia a oração e ele registrava a data da resposta. Mais de 50.000 orações respondidas. Quando ele foi começar o orfanato, ei, presta atenção nisso. Ele era um jovem, bem jovem. Talvez com 30 anos. Ele anunciou que ia começar o orfanato. Uma criança deu 2 moedas a ele. Ele levantou a mão e disse: Deus, obrigado pela oferta dos prédios do orfanato. Dentro de alguns anos, George Miller estava com um orfanato, sustentando 2.000 órfãos, diariamente. Às vezes chegava a 2.300 órfãos. Durante 60 anos. O ministério dele foi de 65 anos, ele morreu com 93 anos de idade por aí. Muitos missionários pregando o evangelho no mundo todo. Ele nunca pediu nada a ninguém, nunca. Sempre que se alguém perguntasse: Sr. Miller, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falava não, mas ele falava com Deus à noite. Muitas vezes não tinha nada para comer no outro dia, para aqueles 2.000 órfãos, mais os funcionários, que eram muitos, os voluntários, os missionários. Ele apenas orava, e no outro dia Deus supria. Às vezes eles agradeciam o café da manhã sem ter nada para tomar, e quando terminava, alguém batia na porta e oferecia o pão e o leite naquele dia. Tem um livro sobre ele, o homem que ousou confiar nas promessas de Deus. E alguém escreveu sobre ele e disse, com toda certeza, ele estaria na coluna dos heróis da fé. Hoje eu quero te encorajar a confiar nas promessas de Deus nesse ano. A não confiar no braço da carne. Na Bíblia Sagrada encontramos assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar a confiar no sistema de Deus, na matemática de Deus, na palavra de Deus, a viver um ano onde as promessas de Deus se cumprem, a confiar na provisão de Deus. 2 versículos e a gente vai orar com aqueles que querem orar. Êxodo capítulo 20, verso 6. Êxodo 20, verso 6 diz assim: eu abençoo, mude a versão por favor, abençoo até 1000 gerações, uso de misericórdia com 1000 ou com milhares. Pode deixar outro então mesmo, que está pior ainda. A versão diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você for um homem fiel, uma mulher fiel, seus filhos, ouça isso, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, nunca passarão fome, nunca sofrerão necessidade, por causa da tua fidelidade. Ele disse: eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. O rei Davi, o grande rei Davi de Israel, no Salmo 37, 25, ele deu o seguinte testemunho: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos ficar em pé. Você só tem que ser fiel e honrar o Senhor. Se você quer um ano poderoso, um ano extraordinário, um ano do cumprimento das promessas, corre aqui na frente, nós vamos orar com você. É com você, querido. Como eu disse, você está num ambiente profético. Você está num ambiente onde as promessas se cumprem. Você está no lugar onde os milagres acontecem. A decisão é sua. Tem pessoas aqui que precisam de milagres que parecem impossíveis aos olhos humanos.
deixa eu te dizer, Deus cumpre cada uma das suas palavras. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Mas você vai ter que se lançar e dizer: eu quero, é para a minha vida.